Nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas opções de ETF que são bastante interessantes historicamente para investir pensando no longo prazo. Isso principalmente para quem quer de repente separar uma parte de lucros que tem em investimentos mais especulativos e colocar em algum tipo de ativo que ainda assim tenha uma maior performance do que a renda fixa, mas que não seja tão arriscado quanto você comprar especificamente uma ação ou uma cripto ou algum ativo mais volátil, tá? São ETFs que já se provaram ao longo do tempo e que estão respaldados pela maior economia do mundo, que é a economia americana. A gente sabe que ela já domina isso há muitos anos e provavelmente vai continuar ainda por um bom tempo, tá? Então seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Rodrigo Souza, aqui a gente fala sobre o mundo cripto e algum pouco também sobre outros tipos de investimento, que é uma área que eu gosto muito, tá? E hoje eu vou falar para vocês de um segmento que foge um pouco do que eu estou acostumado a falar, que é só de criptomoeda, e trazer uma outra visão também que eu acho interessante, porque tem aquele ditado que diz que a gente nunca deve colocar todos os ovos em uma única cesta. Então é a pessoa preparada, a pessoa que realmente está acostumada a lidar com investimento, sabe que muitas vezes os ventos mudam e é interessante você ter alocações também em outros tipos de portfólio, justamente para poder trazer uma performance diferenciada para proteção de capital, para diversificação e evidentemente também para ampliar a gama de conhecimento relacionado a esse tipo de assunto, tá? Especificamente nesse vídeo não falaremos de renda fixa. É claro que todo investidor sabe da importância de você ter pelo menos 6 meses da sua renda num tipo de investimento conservador para caso aconteça algum imprevisto. Então calcula aí mais ou menos 6 meses da sua renda e esse é o valor que geralmente você deveria estar aportando em uma renda fixa mais segura, tá? Que não envolva volatilidade, por isso que é renda fixa, né? E aí sim, a partir daí você escolha outros tipos de investimento. Porém, entretanto, todavia, a gente sabe que, por exemplo, na cultura americana é muito comum eles investirem em ETFs, né, atrelados aos maiores índices americanos de ações, né, como por exemplo o Dow Jones, ou a Nasdaq, ou o S&P, porque historicamente os Estados Unidos é um país que mantém suas taxas de juros muito baixas. A gente sabe que nesse momento isso não está acontecendo, mas ao longo da história é o padrão, e aí a performance para investir nesses índices se torna muito mais atrativa, porque quando você deixa num título mais com juros muito baixos, ele não vai pagar praticamente nada, né? Já tivemos momentos, por exemplo, que os Estados Unidos estavam com juros 0 ou 0,25, então você deixaria seu capital investido ao longo de um ano para ganhar 0,25. É evidente que é muito mais interessante pegar esse capital e especular em outros mercados, né? Até porque quando o juros está muito baixo, o crédito está muito barato e é natural que esses mercados tenham melhores performances, né? Esses mercados de maior risco, tá? Mas ainda assim, o que é interessante? Quando você pensa em comprar uma ação, quando você pensa em investir para diversificar, não necessariamente você precisa comprar só a ação. Então, por exemplo, não precisa comprar só a Apple ou só a Amazon ou só a Tesla, porque se acontece alguma coisa com alguma dessas empresas especificamente, você fica muito à mercê dessa volatilidade. Tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que a Apple sempre foi uma empresa muito grande, que cresce muito, muito rentável. Porém, nós também sabemos que isso pode mudar. E se de repente você está simplesmente exposto com um capital muito grande à empresa, você pode de repente ter uma volatilidade muito grande na sua carteira, tá? Então é interessante, pensando em longo prazo, para quem pensa de repente em 20 anos, em 10 anos, numa aposentadoria ou até para deixar um patrimônio para os herdeiros, você escolher índices, pelo menos essa é a minha visão, e antes de eu falar sobre isso é importante deixar claro que eu não estou te recomendando fazer isso. Leve em consideração os riscos associados, eu estou dizendo o que eu faço, o que eu faria, tá? Considerando o longo prazo. Então lembra sempre de fazer sua análise, lembra sempre que tudo envolve risco, lembra sempre que o seu dinheiro é sua responsabilidade. Utilize este vídeo apenas como fonte de conhecimento. Então vamos lá. Então, considerando um horizonte de longo prazo, seria bem interessante uma exposição à rentabilidade do próprio índice, tá? Ficou meio repetitivo, mas o que eu quero dizer assim, ao invés de você comprar especificamente uma ação ou especificamente uma empresa, você compra o índice, que engloba 50 empresas, 100 empresas, 500 empresas, como por exemplo o S&P 500. E aí você vai pegar a performance do índice em si, não só da empresa. Evidentemente que as empresas que estão no índice vão influenciar na média do índice, tá? Só que você vai ter uma volatilidade mais estável, que normalmente e historicamente no longo prazo performam melhor que a renda fixa, e ainda assim você está ali comprando uma parte de grandes corporações que tem, principalmente as corporações americanas, tá?
E a gente pode ter acesso a esse tipo de investimento através de ETFs, que são fundos de investimento que fazem a sua rentabilidade atrelada a algum tipo de ativo, tá? Como, por exemplo, aqui no caso, nós vamos usar os próprios índices americanos como fonte de performance. Então, por exemplo, a gente tem aqui o ETF QQQ. Ele é um ETF negociado na Nasdaq, o símbolo dele é QQQ, que justamente ele faz o quê? Ele traz a performance do Nasdaq 100 e ele vai trazer ali a performance diária do que está trazendo de resultado dessas 100 empresas, tá? E temos muitos outros ETFs. Eu já vou falar de alguns, mas eu quero que você veja que é possível, por exemplo, através dessa corretora, que eu vou falar também dela, que é a Quant Fury, você comprar muitos ETFs do mundo todo. A gente tem os ETFs da Nasdaq, a gente tem ETFs, por exemplo, de empresas grandes como da Vanek, né? Esse caso aqui é um ETF ligado ao ramo de semicondutores, que a gente sabe que é algo que estava em alta ultimamente, desde que houve aquele problema relacionado a Taiwan. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, ETFs relacionados a índices europeus, ETFs relacionados à área imobiliária, ETFs do Dow Jones, S&P, ETFs de outros países como México, Coreia do Sul. Tá? Temos o ETF que representa a Bolsa Brasileira, né? Que ele reflete o índice Bovespa, que é o EWZ. Então, por exemplo, você quer investir em índice Bovespa, você pode investir através de uma corretora internacional comprando EWZ, tá? Sem precisar abrir uma conta numa corretora nacional. Temos ETFs que refletem a volatilidade do ouro, tá? Da prata e outros mais. Tá? O que eu quero mostrar? Você tem muitas opções interessantes aqui para poder diversificar e criar uma carteira que possa trazer uma rentabilidade um pouco acima da média ou até muito acima da média. Tá? E aí, nesse aspecto, eu quero falar de 5 ETFs especificamente. Para que a gente possa falar desses ETFs, eu tenho que te mostrar, obviamente, qual que é a corretora que você precisaria ter conta para conseguir comprar. Tá? E a corretora que eu utilizo é a Quant Fury. E o primeiro motivo da Quant Fury é que ela não cobra taxas em nenhum tipo de negociação. Tá? Então você pode comprar e vender que não vai ser cobrado nenhum tipo de taxa e, inclusive, na sua conta aparece o quanto você está economizando por eles não cobrarem essas taxas. Tá? O segundo motivo é que você negocia em vários tipos de mercados. Você pode negociar ativos da Bolsa de Nova York, da Nasdaq, da CME, da Cboe Europe, da Binance e da Coinbase, no caso, para as criptomoedas. Então isso daqui é sensacional, porque você consegue comprar, por exemplo, criptomoedas da Binance e da Coinbase sem precisar ter conta lá, usando a mesma livre de ofertas, usando a liquidez que essas grandes corretoras têm, sem precisar deixar seus dados expostos lá e correndo, enfim, o risco relacionado às corretoras. Tá? E além do que a Quant Fury, por ser uma corretora global, ela tem exposição em múltiplos mercados, não fica concentrado num único mercado, como é o caso de corretoras criptos. Além disso, segundo informações que tem aqui no próprio site, foram negociados mais de 380 milhões de dólares nas últimas 24 horas, mais de 2,08 bilhões de dólares em 7 dias e mais de 12 bilhões e meio nos últimos 30. Tá? Tem 789 mil usuários já da plataforma no mundo e ela já fez as pessoas economizarem mais de 430 milhões de dólares em taxas por negociar justamente sem cobrar nenhum tipo de taxa. Tem 1.849 ações no seu portfólio, que incluem a Apple, Amazon, Tesla. E engraçado que também incluem ações brasileiras. Tá? Então, se você quiser comprar, por exemplo, Itaú, ou quiser comprar Petrobras, ou ações de uma forma geral brasileiras, você também consegue ter exposição do seu capital, mesmo sendo uma corretora internacional, à volatilidade dessas ações daqui. Tá? Então, também é bem interessante para isso. Tem 63 pares de ETFs, 52 pares de cripto, não tem muitas criptos, tem as mais líquidas e as com maior volume de negociação e aquelas que já se mostraram para o mercado que não são um ativo que pode sumir amanhã, vamos dizer assim. A Quant Fury toma cuidado de filtrar e trazer somente aquelas que são maiores, mais negociadas e que não tenham nenhum tipo de envolvimento com problemas ou que possam, de repente, ser um rug pull, um scam, né? E levar o dinheiro embora. Tá? Então, por isso que não tem muitos pares de cripto. Para você comprar outros pares de cripto, você tem que ter, obviamente, conta em outras corretoras também. Aqui é mais para os pares tradicionais, Bitcoin, Ethereum, Solana, Link. Aí você vai conseguir negociar bacana. Tá? 12 futuros de índices, 12 futuros de matéria-prima e 14 pares de moedas. Tá como divisas aqui porque ele traduziu errado, mas seria moedas. Então, você também consegue comprar moedas de outros países, como, por exemplo, Japão, Coreia e por aí vai. Tá? Então, o que é interessante aqui? A gente quer ver a parte dos ETFs, que é justamente o assunto desse
desse vídeo de hoje, tá? Então, a gente tem muitos ETFs, como eu já mostrei, e eu vou mostrar como é que é a plataforma assim que você conecta nela. E pronto, assim que você abrir a sua conta na Quantifury, que tem link aqui na descrição do canal para você clicar e poder fazer a abertura, e caso você utilize o meu código de indicação, você pode ganhar um bônus, né, em forma de uma ação ou de uma cripto, tão logo você deposite $50 na sua conta, aí você vai ter acesso a esse dashboard aqui, tá? Que é uma plataforma muito parecida com quando você vai investir através de qualquer corretora. Eu tenho links aqui, vou deixar na descrição do canal, link para você aprender como mexer nessa plataforma usando o computador e também usando o celular, caso você tenha alguma dúvida, mas também aqui ao longo do vídeo a gente vai acabar falando algumas coisas, tá? Então, tão logo você faça a abertura da conta, que é um passo a passo bem simples, você já depositou aqui, já ativou o seu poder de trading, lembrando que você pode depositar ou por cripto ou por Pix, tá? Ele aceita normalmente e o dinheiro já esteja disponível. Agora a gente vai começar a utilizar isso para buscar esses ETFs, tá? Aqui do lado a gente tem a parte de operacional, de você comprar e vender. Lembrando que os botões comprar e vender são comprar a mercado, então você seleciona o valor que você quer comprar e a ordem entra a mercado, tanto para compra quanto para venda, tá? Lembrando também, como eu já expliquei nos outros vídeos, que a Quantifury ela te dá uma alavancagem. Então, por exemplo, veja que eu tenho um saldo aqui em conta, porém eu tenho um poder de negociação muito maior do que o saldo, porque a Quantifury ela coloca, né, em valores a quantidade de alavancagem que ela permite que você use. Então, desde que você não utilize acima do valor que você tem no saldo, você não vai estar utilizando a alavancagem. O segredo da Quantifury, para você não se confundir, é simplesmente sempre negociar o valor que você tem em saldo, tá? Aqui é o botão de compra de ordem a limite, ou seja, você estabelece a ordem de valor, e aqui é o botão de venda a limite. Então não tem segredo, compra tourinho, venda urso, comprar e vender são a mercado, tá? E agora a gente vai começar a procurar os ETFs que eu falei. Eu até separei aqui uma explicação do ChatGPT que vai mostrar para a gente quais são esses ETFs. Então tá aqui, tá? O ETF QQQ, segundo o ChatGPT, é um índice de referência da Nasdaq 100. É um ETF que rastreia 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq, que são predominantemente empresas de tecnologia, como Apple, Microsoft, Amazon, Google e Facebook. Ou seja, quando você compra QQQ, você investe em 100 empresas, dentre elas as maiores do mundo na área de tecnologia, tá? O foco é tecnologia e crescimento, e o QQQ oferece exposição significativa ao setor de tecnologia, e ele é considerado um perfil de risco moderado a alto devido à concentração em um único setor, tá? Então esse seria o primeiro ETF que a gente estaria pensando em realizar aportes constantes para longo prazo. Vamos para o segundo ETF que eu escolheria também aportar, que é o ETF SPY, tá? Que ele é o quê? Ele é o reflexo da S&P 500, ou seja, as 500 empresas que compõem o índice S&P. Também estão inclusas nessas 500 empresas Apple, Amazon, Tesla e outras mais, tá? O interessante é que ela diversifica em setores de economia mais amplos, tá? Não fica só focado em tecnologia. Então ele é mais utilizado para quem quiser uma exposição a um mercado mais amplo americano. Também é considerado um perfil moderado devido à alta diversificação, porque quando você tem índices mais concentrados, como a gente vai ver o próximo, ele é considerado um pouco mais arriscado, mas também, como todo índice mais arriscado, também pode trazer uma performance um pouco melhor, tá? Mas o segundo ETF que nós escolheríamos seria o SPY, e eu vou mostrar todos lá na Quantifury. O terceiro ETF é o ETF DIA, que ele está atrelado ao Dow Jones Industrial Average, ou seja, ao índice Dow Jones, que é o que você escuta aí quando você escuta jornal ou quando você lê as notícias, tá? Então ele rastreia o Dow Jones, inclui 30 das maiores e mais importantes empresas americanas, como Boeing, Coca-Cola, IBM, alguns bancos como Goldman Sachs e outros mais, tá? Empresas estabelecidas e líderes de mercado, e o DIA oferece uma maneira de investir em empresas tradicionais estáveis que são consideradas líderes de seus setores. Ele é um perfil de risco moderado com foco em grandes empresas bem estabelecidas e diversificação setorial. Na minha opinião, apesar daqui o ChatGPT considerá-lo moderado, porque são grandes empresas, por ele estar concentrado num número menor de empresas, eu acredito que ele é um pouco mais, na minha visão, um pouco mais volátil, né? Um pouco mais arriscado do que os outros que têm uma pulverização maior. Mas também faria parte do meu portfólio, porque justamente traz grandes corporações por trás na economia mais forte do mundo. E por fim, seria este ETF aqui, ó,
Gold Trust, tá? Que ele é um ETF negociado na NYSE, ele é o maior ETF da NYSE em ouro, tá? Que ele tem lastro em ouro, ou seja, todo o ETF, cada dólar investido nele tem que estar lastreado em ouro físico. Então é uma forma de você comprar ouro através de um papel, de forma muito mais segura do que comprar o ativo físico. Muita gente, quando pensa em investir ouro, pensa em comprar o ativo físico, mas além de você poder ser enganado, porque pode ser um ouro falsificado, você não tem garantia de pureza, ele é mais caro, ele é difícil de armazenar, pode ser roubado e também é muito difícil de negociar depois, porque não é qualquer pessoa que vai comprar ouro em qualquer esquina e normalmente tem deságio e também tem o risco de você acabar caindo em golpe, de ser roubado, enfim. Tem tantos riscos associados a você ter, por exemplo, uma barra de ouro em casa, né? Não deixa de ser uma forma, mas é muito mais arriscado do que você comprar um ETF, sendo que esse ETF vai performar em termos financeiros igual a você ter o ouro, vamos dizer assim. Na verdade vai performar melhor porque, de novo, quando você negocia o ouro físico, você tem uma série de entraves e intermediários que vão te atrapalhar no processo, tá? Mas o importante é você saber que é o maior da NYSE e que os papéis dele são todos lastreados em ouro físico, então isso tem fiscalização, eles têm que mostrar que o investimento que eles estão promovendo está lastreado em algo físico, no caso o ouro, tá? Então seria esse o ETF e agora eu vou mostrar na Quantifury como a gente faria esses investimentos. Então já estou de volta aqui no dashboard. A primeira coisa que nós precisamos fazer é procurar as siglas desses ETFs. Então o primeiro deles é o QQQ, muito fácil de encontrar, clicando em cima ele já vai abrir e já está aqui na tela, né? É um ETF que a gente pode inclusive utilizar todos os benefícios gráficos que a Quantifury disponibiliza. Então você tem o gráfico aqui igual da TradingView, porém sem nenhum tipo de restrição, tá? Porque a TradingView, de acordo com o pacote que você paga, ela vai permitir que você utilize alguns indicadores e outros não que são pagos. Aqui já é tudo liberado, tá? Você pode inclusive clicar aqui neste botão e ele vai abrir o gráfico ampliado e pode usar outros indicadores como índice de força relativa, MACD, perfil de volume de profile, enfim. Então você pode utilizar toda a análise gráfica que existe também no TradingView aqui pela Quantifury. Então a gente compraria no caso este ETF, tá? Então no caso vamos fazer aqui uma compra. Eu vou comprar dele $20 e vou comprar mercado mesmo, considerando o longo prazo. Eu não quero ficar analisando o gráfico, eu quero simplesmente comprar e armazenar a longo prazo. Então já estaria na minha carteira ETF QQQ. Agora nós vamos para o segundo ETF que nós falamos, que é o SPY. Já está aqui, tem todos os benefícios do gráfico. Vamos comprar $20 dele, vou colocar $20. Também vou comprar a mercado, comprei. Pronto, já foi efetivado, já vai aparecer aqui na minha carteira também. Próximo ETF que nós estamos falando aqui é o ETF DIA, associado ao Dow Jones, né? Então também vou comprar $20, vamos colocar aqui o valor de 20 e clicar em comprar. E na sequência, vamos agora comprar ouro, né? ETF GLD, associado à maior empresa da NYSE, comprar $20 também. Isso, nesse momento, totalizou $80, né? Então, para que a gente feche $100, eu vou comprar Bovespa como sendo uma pimentinha da carteira, né? Um índice que pode performar ainda muito, porque não teve a sua melhor performance, como muitos americanos aí, mas só para a gente apimentar um pouquinho, eu estou ciente do risco que pode ter maior volatilidade, também vou comprar $20 de EWZ. Pronto. E dessa maneira, os meus aportes em ETFs foram feitos e agora eu consigo fazer isso mensalmente, tá? Basta entrar aqui na Quantifury e fazer isso mensalmente. E pronto. E se eu voltar aqui para o dashboard, na minha carteira tem 7 ativos no momento, eu já consigo visualizar cada uma dessas compras, tá? Lembrando que eu também posso cancelar a compra se eu quiser. Por exemplo, esse aqui está 0,0, vamos... O GLD, vai um exemplo, tá? Eu venho aqui, clico em cancelar. Como não tem taxa de compra e de venda, ele vai cancelar sem nenhum problema, tá? Então, dessa forma, todas as vezes que eu quiser aportar, é só eu procurar. E dessa maneira, meus amigos, agora você consegue ter acesso a ativos do mundo todo, da economia mais sólida, mais forte e que historicamente tem trazido um retorno bem interessante. Ou seja, você não precisa ficar somente exposto a ativos brasileiros. Você pode internacionalizar um pouco os seus rendimentos, né? O desempenho, a performance da sua carteira
pode ficar atrelada a uma economia mais segura historicamente, tá? Como é, por exemplo, a economia americana. A vantagem de você ter conta em uma corretora global, sem sombra de dúvida, é essa, porque ela abre literalmente, né, o mundo todo para que você possa investir, tá? Lembrando que se você não tiver conta, tem link aqui na descrição, aproveita, a gente se vê num próximo vídeo, um abraço e eu desejo muito sucesso nos seus investimentos.